felicidades, muitos anos de vida para você. Lili, que está ali na redação, com certeza assistindo a gente, um super beijo. Papai do céu te abençoe sempre, viu, Lili? E olha, não sei, Lili, será que tem sonho de ser mãe? Não é mãe ainda. Pois é, olha, o sonho de ser mãe, muitas pessoas andam adiando esse sonho, seja por questão financeira, ou às vezes você está esperando um relacionamento estável, né? Ou aquela decolada na carreira. Pois é, muita gente está adiando esse sonho, mas será que existe algum problema em ser mãe aos 40 ou depois dos 40? Quem está aqui com a gente é o doutor Jonatas Borges, que é ginecologista e obstetra. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Tânia. E a Aline, que eu já apresentei, experimentou esse creme brulee maravilhoso comigo, que tem um site, né, que chama Mãe aos 40. Isso. Não é mãe ainda, não, mas tem o sonho. Mas tem o sonho, né? E foi inspirado em várias amigas que são mãe aos 40. Mas eu já quero te perguntar, você é porque você ainda não encontrou alguém, não se casou, ou você realmente tem alguma coisa, meu trabalho ainda primeiro, você está adiando esse sonho? Não, eu sou casada, super bem casada, quero ser mãe em breve. Mas, assim, foi realmente inspirado em amigas e, assim, quem sabe o segundo filho também não fica um pouquinho mais tarde. Quando você for ver, né? Vai começar cedo, vai acabar deixando para os 40 anos. Isso. Eu já vou perguntar já para o doutor, por quê? É isso mesmo que eu falei? Por que as mulheres estão cada vez mais deixando para ter filho mais tarde? Na verdade, Tânia, a sociedade abriu um espaço para a mulher, para a atuação da mulher, né? Ela disputa hoje um espaço com os homens, né? Quase que em pé de igualdade, né? A gente conhece algumas diferenças que hoje estão sendo cada vez mais reduzidas, né? O homem e mulher estão equiparados, mas a mulher ainda tem uma certa desvantagem. Ela tem que optar entre ser mãe e, ao mesmo tempo, ser uma mulher produtiva, né? E dividir esse espaço e esse tempo dela, né? E isso, às vezes, faz com que a mulher prefira adiar a maternidade, que ela pode, por escolha dela, adiar, né? Em prol da carreira dela, ou às vezes é de uma estabilidade econômica, ou às vezes é uma opção cultural, às vezes, né? Está estudando, quer terminar, As pessoas têm feito muitas coisas hoje em dia, né? Acaba a faculdade, antes era só a faculdade, não, agora tem após, o mestrado, e realmente uma criança muda completamente a vida do casal, ou até de uma mulher que queira ser mãe solteira. Algumas, às vezes, é o desejo mesmo. Algumas mulheres, a gente costuma brincar no consultório, quando a gente está entre colegas da especialidade, que a gente sabe que até os 30 anos a gente deve encontrar uns 50% de mulheres a 60% que não querem ainda ser mãe. Aos 35, a gente encontra uns 40% que não quer ser mãe. Depois dos 40, todas querem ser, pelo amor de Deus. Né? Então, Passou, já está passando, exatamente, né? Esse desejo de ser mãe, ele muda com o tempo, sim. Eu tenho pacientes que me dizem aos 20 e poucos anos, não quero nem pensar em filho. Eu acho que eu não quero ter filho. E hoje, já com 35 anos de carreira, eu as encontro com 40, e aí vem aquela história, não, mas agora eu quero, acho que eu mudei de ideia, né? E existe riscos para as mulheres deixarem para os 40 anos? Então, a gente costuma dizer que, assim, pode ser mãe aos 40, sim, né? Deve realizar o desejo de ser mãe aos 40, mas se houver a opção de ter antes, procure ter antes. Se houver a opção de guardar seus óvulos antes, mesmo que seja para ser mãe aos 40, procure guardar antes. Tem uma série de vantagens de ter guardado os óvulos antes dos 40 anos em relação aos 40. Mas não aborte seu desejo de ser mãe porque tem 40 anos ou está próximo dos 40 anos. Isso é possível, sim. E é difícil engravidar, mas assim, tipo, de forma natural, depois dos 40 ou aos 40? Para você ter uma ideia, a chance de gravidez por mês de tentativa de uma mulher até os 35 anos é algo em torno de 20%. Ou seja, de cada 100 casais onde a mulher tem até 35 anos que vai tentar esse mês ter filhos, eu sei que 20 desses 100 casais vão conseguir a gravidez. Se esse grupo fosse de 40 anos, dos 20, eu teria só 8, na verdade, né? Então, há uma redução importante. E, uma vez engravidando, nós ainda temos mais uma luta pela frente. A mulher que engravida até os 35 anos, eu sei que 20%, uma em cada 5 gravidezes, vão terminar num aborto. Isso é uma seleção da natureza.
daqueles Não nenéns é que algo realmente... que é natural, assim, tipo... Porque muitas mulheres, mesmo antes dos 40 anos, às vezes perdem o primeiro filho. Isso é natural, pode ter até 2 abortos e a gente considera natural mesmo em sequência. A partir do terceiro, para a gente se torna uma patologia que deve ser explicada e corrigida se for o caso. Então, veja, a mulher aos 40, em vez de 1 a cada 5, ela perde 3 das 5 gestações. Entendi. Então, assim, existe uma dificuldade. Conseguir a gravidez, manter a gravidez, não é tão tranquilo quanto antes, 35 para baixo, né? É a grande diferença. Então, vale a pena, se for possível, tanto guardar ovos quanto ter seu filho antes. Mas aos 40 também é possível? É. A gente costuma comparar. Vamos falar de uma... Por que existe mais aborto? Porque boa parte dos embriões produzidos numa idade mais avançada tem problemas genéticos. E a natureza isenta esse casal de ter esse problema nascido, então interrompe com o aborto. Naturalmente. Né? Naturalmente. Algumas alterações genéticas passam por esse crivo da natureza. A gente não sabe se é porque tem que nascer ou pode nascer, mas nascem crianças, por exemplo, com a síndrome de Down. Sim, que né? é uma das maiores preocupações das Exatamente. mulheres. Eu acho que todo mundo, até fazer aquele primeiro exame, né, o morfológico, não é? Que você vai ver realmente se está tudo bem. Não que seja um problema que você não vai querer, mas assim, é lógico, gera essa preocupação. Com certeza. Né? Então, vamos pensar na síndrome de Down. Aos 30 anos, qual é a chance de uma mulher ter ou gerar uma criança com síndrome de Down? É possível, ela é jovem. Pode, até menos de 30 anos pode ter. E essa chance é 1 para 3 mil. 3 mil crianças normais, nasce uma com alteração para síndrome de Down. Aos 40 anos é 1 em cada 70. Ai, aumenta muito. Aumenta muito. Você vê, você ficou admirada porque aumentou muito essa chance. Mas se eu falo individualmente, a paciente vai me perguntar, então isso quer dizer que eu não posso engravidar? Não, pensa individualmente. Eu preciso engravidar 70 vezes para ter uma criança alterada? Então, individualmente, isso fica mais leve. Sim. Então, é possível? É. E é mais possível ainda para aquela mulher que já teve gestações antes dos 40. As gestações parece que protegem o ovário, aqueles óvulos que estão lá no ovário, e a mulher depois dos 40, mas que teve filhos antes, tem uma chance menor de gerar essas crianças com alteração genética. Por quê? Né? Os óvulos vão o quê? Envelhecendo? O que acontece? Acaba por acontecer isso de forma mais comum com as mulheres depois dos 40 anos? Então, os óvulos das mulheres já existem, já estão com ela desde que elas são um fetinho dentro do útero da mãe. Terceiro mês de gestação, um fetinho feminino já tem nos seus ovários bilhões de células que vão se transformar em óvulos. É claro que ela vai perdendo até a primeira menstruação. Quando ela começa a primeira menstruação, que é quando ela realmente pode utilizar esses óvulos, ela cai para a casa dos milhões, mas ainda tem milhões. E veja, esses óvulos então têm 6 meses a mais do que a própria idade da mulher, porque já existiam. Então são células que acompanham a mulher durante toda a vida dela. Vão envelhecendo, são expostas a efeitos de radiação, de fatores físicos que podem alterá-las, né? E por isso, com o tempo, elas passam a manifestar, eventualmente, os efeitos do tempo e dos efeitos de coisas químicas, físicas que eles se expuseram, como a mulher também se expôs, né? Perde em quantidade e em qualidade, isso, né, doutor? Isso é um dos efeitos, né? Então, como você tinha me perguntado, o óvulo tem o tempo, o tempo dessas células é um dos fatores da diminuição da chance. Como a Aline bem lembrou, e é mais importante ainda, você lembra que eu falei que da idade fetal até a primeira menstruação, entre 9 a 12 anos, por aí, 13 anos, ela cai de bilhões para milhões. E ela vai usar esses óvulos a partir daí. E todo dia a mulher está usando dessa reserva. É claro que um só por mês vai estar disponível e maduro para engravidar, isso não quer dizer que é só um por mês. Todo dia ela está tirando e usando da reserva, de tal maneira que, veja, vamos fazer uma continha, dos 15 anos, quando a mulher, em média, vamos dizer aí, começou a expor óvulos e estar pronta para engravidar, até os 45, quando ela tem a última menstruação, também em média, porque tem mulher que vai até 55, mas se a gente fizer aí para ficar fácil as contas, nós estamos falando de 30 anos úteis, né, para a mulher, em termos de fertilidade. Então, ela está usando um óvulo por mês. Isso vai dar uma conta de uns 360 óvulos. Se ela aos 15 tem milhões, sobraria muitos óvulos. Não sobra porque ela usa todo dia.
tá certo? Então ela acaba gastando. Quando ela vai chegando próximo aos 40, ela tem muito poucos A reserva vai óvulos. esgotando. Isso que a gente chama de reserva ovariana vai se reduzindo muito. Então a gente tem o fator número e o fator qualidade dos óvulos Foi o que devido a à Aline idade. lembrou. A né? Aline já é uma quase expert. Daqui a pouco vai estar trabalhando junto com o Mas eu vou doutor. contratar a minha assessora. Isso. Ela é jornalista, já escreve para mães e mulheres já faz muitos anos, né, Sim, Aline? Pra gente sim. conhecer um pouquinho do seu trabalho também, Isso. né? Desde 2008 eu tô nesse universo feminino, escrevendo sobre saúde, beleza, nutrição, fitness, enfim. E aí, né, o desejo, na verdade, de escrever para essa mulherada aí que está engravidando mais tarde foi quando várias amigas começaram a engravidar nessa idade. Eu falei, bom, então por que não aliar? Já que eu entrevisto esses médicos, essas pessoas todos os dias, por que não trazer informação para essa mulher, né, que está carente também de E saber? é interessante a gente falar que apesar dela não ser mãe aos 40, não ser mãe ainda, toda a informação que ela leva no site dela é baseado em pessoas, são Isso. sempre fontes seguras, né? Exatamente. E coisas interessantes, né? Inclusive parte de estética para mulher, não é isso? Exato. No seu site, então, você trata de tudo isso também, o cuidado que a mãe aos 40 tem que ter. Sim, a gente sabe que aos 40 é mais difícil, ela já chega com um pouco de medo, porque ela sabe que não está tão apta a ter filhos, mas, assim, a ideia é que ela leve uma gestação, a partir do momento que ela engravidou, mais leve e tranquila possível. Então, nós estamos lá para orientar, né? Então, por exemplo, a parte de beleza, tem vários cremes que a grávida não pode usar. Então, eu tenho uma farmacêutica que é minha consultora e ela está lá para orientar. Médicos. Então, surgiu médicos, dermatologistas, a parte de saúde tem ginecologistas obstetras, né? Tem endocrinologistas. Porque tem muitos fatores agregados ali que vão influenciar nessa gravidez, né? E que ela tem que levar de uma forma com mais qualidade possível. Com então, certeza. a gente foca por esse caminho, Isso né? que é importante. Doutor, a mulher que pretende engravidar ou tem esse sonho, será? Mas já tem que ter esse cuidado e fazer exames antes, né? Ou procurar sempre um médico. Quando chegar nessa idade, você fala, não é mais tão natural ou tão assim, não tem tanto risco ou tem mais risco, é legal? Então, Tânia, se a mulher realmente já adiou e já está nessa idade, o cuidado prévio é sempre com a saúde dela. Uma boa alimentação, exercício físico. Tudo isso influencia? Começa na mesa? Com certeza. Né, na verdade, a profilaxia do que a gente chama de infertilidade, ou seja, tentar evitar a infertilidade, começa com uma vida saudável, né? Uma vida em que você se preocupe e não trazer para você fatores que podem te incomodar no futuro, como trazendo a infertilidade. Existe assim como a gente sabe que o que a gente alimenta influencia na gestação, é a mesma coisa, o cuidado com o óvulo também. Claro, por exemplo, a obesidade está profundamente relacionada às causas de infertilidade, né? Assim como a magreza em extremo também influencia o processo ovulatório da mulher. Então, você precisa ter um equilíbrio, ter uma saúde equilibrada em tudo, né? No seu exercício físico, na sua alimentação, né? E na exposição a fatores químicos, né? Fumo, o etilismo, né? Drogas, tudo isso, claro, vai influenciar. A própria vida sexual saudável, a promiscuidade sem a proteção e sem os cuidados também é um dos grandes fatores de infertilidade. As doenças sexualmente transmissíveis que vão estar obstruindo trompa, no homem podem estar obstruindo o ducto de ejaculação. Então, existe todo um cuidado prévio que o homem e a mulher precisam ter para que chegue aos 40 e talvez não tenha se exposto tanto a esses fatores. Sim. E se chegou lá e não tentou antes, por motivos que sejam, é claro que tudo isso vai ter que ser avaliado. Agora, nós não temos à mão exames específicos para essa idade, porque assim, o óvulo, ele não traz uma alteração diagnosticável nele. Ele não é um óvulo alterado, ou seja, a mulher que gerou uma criança com síndrome de Down, não é que o óvulo dela, se eu tivesse feito um exame, eu teria detectado a síndrome de Down, não. A síndrome de Down, como as outras doenças genéticas, são resultantes de um mecanismo de união genética masculina e feminina. Uniram-se as cargas genéticas. Que acontece na fecundação. Exatamente. Se misturaram, tem que ser duplicada para se dividir em duas células, e a cada duplicação e divisão em quantidades iguais do material genético, pode acontecer um erro. Por que é o óvulo, então, o responsável? É porque a estrutura do óvulo que é responsável basicamente por isso,
pela duplicação, mistura, divisão. Então você vê que a mulher é que manda Isso no que mundo. eu ia falar, ele tirou as palavras, tá vendo a mulherada aí, tá domina até na hora de decidir o que vai acontecer, não é isso, doutor? E é isso que ele tá falando, eu vejo assim lá na prática, né? Porque eu recebo muitas histórias de mulheres que engravidam nessa faixa etária. Até eu tenho uma que engravidou aos 48 anos naturalmente. É raro, claro, a gente não orienta que as pessoas façam isso, mas o que ele falou de hábito, de vida, é assim, tem uma que ela era obesa e ela já tinha 2 filhos e já estava, né, a menstruação já estava acabando, porque ela estava com 43 anos, então ela desencanou de usar remédio, falou, eu não vou mais ter filho mesmo, só que ela fez uma redução do estômago. E quando ela fez a redução do estômago, ela passou a se alimentar os hormônios, enfim, eles também se estabilizaram, reequilibraram. Ele falou que a obesidade é uma causa de risco, né, que atinge a fertilidade. E aí ela engravidou. Olha. Então, assim, ela não esperava, mas sem saber, a redução de estômago que ela fez e a qualidade de vida que ela passou a ter, ajudou na fertilidade dela e ela engravidou. E aí é bom observar, se não reduza seu estômago para engravidar. Não, pelo amor de Deus. É um pré-natal complicado. Ela nem queria engravidar. É um método, né? Ainda Foi uma eventualidade. É um método para facilitar a concepção, Isso é um exemplo que se ela equilibrasse essa obesidade dela, talvez até de outra maneira, ela conseguisse... Claro. Bom, a gente continua aqui no nosso bate-papo, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais, tirando mais dúvidas aqui das mães aos 40. Boa tarde de volta. Hoje falamos aqui falando de mulheres, né? Pô, o casal também, o casal ali que quer ser... São os pais depois dos 40 anos, mas mais específico, mulher que tem sempre aquele sonho de ser mãe, não é? Às vezes tem que adiar um pouquinho. É possível, a gente está batendo esse papo, mas antes queria mandar um beijo para Laís Saz e para o Pedro que estiveram aqui no programa. Foi o maior sucesso, Laís, volte. Traga essa belezura aqui pra gente, que a gente já falou um monte de vocês aqui hoje, viu? Um super beijo para você. E também dá um recadinho para você que é ator ou atriz. O Juliano Rigoni está procurando atores aqui de Jundiaí e da região, que ele vai montar a peça, o espetáculo Alto da Barca do Inferno, passando para vocês o contato dele, também no Facebook. Entra lá, você tem interesse em participar? Que se de repente é uma oportunidade para você, entra em contato com ele, vai fazer a seleção e ele conversa direitinho, explica como que vai acontecer, tá bom? Bom, e a gente continua aqui então conversando com os meus 2 convidados, a gente está se divertindo aqui, falando sobre essa história de mãe aos 40. Eu também não sou mãe ainda, vou ter que esperar um pouquinho, né? Pensar, de repente, a gente estava falando de congelamento de óvulo, é uma opção, não é isso, doutor? Exatamente. O congelamento de óvulo acaba resolvendo para aquelas mulheres que, por algum motivo, decidiram que vão ter seus filhos mais tarde e que hoje têm menos do que 40 anos, né? Então, existem várias indicações para o congelamento. Um deles é esse adiamento da maternidade, que ainda é obra de muita discussão, inclusive discussões éticas, mas que é uma realidade para a mulher e que ninguém vai se recusar a fazê-lo se ela quer. As clínicas estão preparadas para isso. Hoje existe um método chamado vitrificação de ócitos, que torna o ócito preservado com potencial, a qualidade para gerar uma criança muito próximo, muito semelhante, quase que pau a pau. Então, por exemplo, eu com 35 guardo, mesmo que eu estiver lá com 40, 42, 43, se eu usar o meu óvulo, é como se eu tivesse 35 anos. Normal. É bom a gente lembrar que assim, a mulher aos 40, ela tem um útero capaz de gestar normalmente. O que diminui é a reserva ovariana e a qualidade daqueles óvulos que ela guardou aos 40 anos ou que ela tem aos 40 anos no óvulo dela. Mas se ela guardou no ovário dela, se ela guardou aos 35, esses óvulos têm um potencial bom, uma chance boa, um bom número guardado e ela tem um útero normal em geral, desde que ela tenha tido uma vida saudável também, né? Porque esse útero precisa ser preservado. E né? para fazer a colheita, para você recolher os óvulos, tem que passar também por vários exames? O procedimento é o mesmo como se eu fosse fazer uma fertilização? Sim, porque a gente tem que avaliar a capacidade dessa mulher gestar, o risco, né? Então, clinicamente, a gente tem que afastar, não que contraindique, mas nós temos que ter cuidados com o pré-natal dessa mulher, né? Então, nós temos que ver clinicamente se ela não tem hipertensão, cardiopatias, doenças do coração, né? Doenças metabólicas como diabetes, né? Que são patologias que depois dos 40, durante uma gestação, elas são mais frequentes do que a mulher menos do que 40 anos. Então, é bom lembrar isso. É claro que você gestar mais jovem
você tem um risco menor de que apareçam com a gravidez essas doenças que podem complicar a gravidez depois dos 40, mas hoje a medicina está muito preparada para atender bem essas pacientes, né? O risco é bem controlável, né? E Aline, eu ia te perguntar uma coisa, assim, você que tem o seu site, né? Você recebe muitas opiniões e muitas histórias de mulheres depois dos 40. Existem algumas mulheres que falam para você, foi a melhor coisa que eu fiz, ser mãe depois dos 40? Todas. Quais as vantagens que elas falam? Na verdade, tudo tem vantagens e desvantagens, né? Mas assim, a vantagem é que, primeiro, ela desejou aquele filho, ela quis muito aquele filho. Veio no momento correto. Ela programou, né? Assim, por mais que tenha sido aos 40, mas ela só teve aos 40 porque ela realmente quis, né? Porque senão ela não optaria por isso. Quando chega, geralmente essas mulheres já têm uma estabilidade financeira melhor, então ela consegue colocar o filho numa boa escola, consegue dar uma educação melhor. Assim, a desvantagem é que elas reclamam que eu não tenho tanto ânimo mais pra ficar correndo atrás dele. Isso que eu ia falar, não é verdade? Pique. Acho que os ovos vão envelhecendo, o pique também vai caindo, acontece. Mas assim, a única desvantagem que é unânime, todas falam, é realmente essa coisa de não ter pique, porque a criança exige demais. E aquele medo, né, às vezes da mãe falar assim, nossa, será que eu vou ver meu filho fazer tudo aquilo? Porque quanto mais cedo, você vai acompanhar muito mais da vida da criança, né, do jovem, também vai ver formando, aquela coisa. Isso é muito relativo, né? Porque eu costumo dizer, eu tive filhos muito cedo, né? 25 anos eu já tinha meu primeiro filho. E eu trabalhava muito, eu pouco vi meus filhos crescerem. A qualidade do tempo também não era boa. Exatamente. Hoje eu me dedico muito a meus netos. Meus netos têm todo o meu tempo. Isso é uma coisa que eu vejo muito nas mulheres, porque essas mulheres que estão engravidando aos 40 anos, elas já passaram tudo na frente. Então assim, eu queria um bom emprego, eu fui atrás, eu estudei fora. Essa estabilidade acaba trazendo essa facilidade. E agora elas estão ali meio que 100% para aquele momento, porque por mais que tenha sido mais tarde, mas ela esperou para aquele momento ser só do filho. Inclusive, tem muitas que abandonam o emprego porque não conseguem mais conciliar ou falaram, não, isso aqui é a melhor coisa da vida. Pois então perdeu muito tempo, será? Né? Exato. Deu tempo de ganhar dinheiro, né? Eu acho que o instinto materno está exacerbado, ela vai preferir a qualquer Existe coisa. Isso mesmo, doutor, dá até da gente falar do meu relógio biológico, tá lá batendo, já tá na hora. O senhor falou de ser depois dos 35, as mulheres querem mesmo, né? Às vezes, né? Tem essa história mesmo? Com certeza. A gente não identifica, não sabemos onde está, que gene está, em que locus está, mas isso tem na mulher, é muito mais exacerbado que o homem. Sim. Porque existem homens que têm sonho de ser pai, mas a maioria às vezes vai pelo que a mulher quer, né? Temos que agradecer as mulheres, não tem jeito. Então. A humanidade continua crescendo. E nessa idade, Tânia, ela programou, então ela quer e ela sabe que assim, é agora ou nunca. Então, assim, não vai ter outra chance, tá né? muito ali latente, ela quer muito. Então, quando vem, imagina se ela vai ter coragem de com 4, 6 meses deixar o bebezinho lá e voltar. É muito difícil. Ela fala, já fiz tanto, já trabalhei demais. Já aproveitei tudo que tinha que aproveitar. Aí ela geralmente fica 2, 3 anos, isso tem até pesquisas que comprovam, com esse filho, e aí depois ela fala, não, agora eu já aproveitei o filho também, deixa eu me inserir de novo no mercado, fazer uma hoje em dia a idade está indo junto, está acompanhando, a esperança de vida da mulher hoje, no Brasil, que não é um exemplo de saúde, né? Sim. Por volta de 80 anos, entre 80 e 85. Bastante. Essa é a esperança média de vida da mulher. Então, a expectativa, então, a mulher hoje aos 50... ela está super ativa. Tá fazendo um monte de coisa. Desde que tenha esse cuidado bem. Sim. Né? Isso é importante. Isso é importante a gente falar, né? E aí, em relação a isso também, a mulher, a saúde influencia bastante, né? A gente tem que falar muito da mulher, mas e o homem, e o parceiro também? A saúde do marido ali também vai influenciar nesse momento? A gente tem observado em universidades, em trabalhos em universidades, que a concentração de espermatozoides do homem tem reduzido com o tempo, né? Principalmente em zonas urbanas, onde o homem se expõe a mais fatores de risco. Mas, de qualquer maneira, o homem é hábil, ele só vai começar a ter um efeito da idade sobre a produção espermática dele por volta de 65 anos de idade. Né? De maneira significativa. Né? Então, até 65 anos, ele é capaz de produzir bem sem grandes alterações. Mas, claro, todos esses fatores que a gente está recomendando que a mulher procure ter cuidados, sim, o homem também, é claro que uma obesidade, um diabetes, uma hipertensão, isso tudo vai afetar, sim, o estresse
nível de estresse. Porque às vezes a mulher está tentando engravidar e não consegue, e é o homem que também tem algum problema. Temos que né? lembrar disso, é quase meio a meio as causas de infertilidade. Então, hoje em dia, tem que deixar de lado essa história, não, vai você que você é responsável. Não, a mulher, tem esse a mulher machismo manda, mais. ela não é responsável, ela manda, é Tá outra vendo? coisa. O alvo é meu, né? Aquela coisa. É Mas isso o aí. homem tem que se expor Tem que também se a expor. se preocupar e se expor às pesquisas normalmente como a mulher. né? E, doutora, a mulher que vai fazer, que engravidou, o acompanhamento pré-natal dela é igual o de uma mulher antes dos 40? Existem, na verdade, uma rotina de pré-natal é praticamente a mesma, mas ela, na verdade, preocupa mais ao médico, né? A gente vai estar com mais frequência Ela tá mais verificando... suscetível, né, até Tá mais as doenças. suscetível a essas frequências. A gente com mais frequência vai checar a glicemia dela, vai estar vendo a pressão com mais frequência. Então, existe esse cuidado. A gente até conversou previamente sobre a questão do ácido fólico. Sim. E eu acho uma coisa importante, assim, o ácido fólico, na verdade, é como o nome Pra que diz... serve, né? As amigas que não engravidaram, você só ouve a mulherada falar, porque eu tô tomando. Eu falo, pra quê? Né? E daí o doutor o ácido explica. fólico, como o nome diz, vem de folha, ácido de folha, ácido fólico. E ele está presente só nas folhas verdes cruas. Na hora que você faz qualquer cozimento, o ácido fólico é denaturado, ele não existe mais. Então, são as saladas cruas, folhas verdes cruas, que vão te trazer o aporte normal de ácido fólico. A necessidade diária é muito pequena. Uma ou duas folhas de alface talvez tenha o ácido fólico que você precisa para todo dia, né? Mas existem países, por exemplo, como os países nórdicos, né, que você não tem, como países muito gelados, frios, né, que você não tem esse acesso tão fácil, né? Então, o que aconteceu lá? Se observava muitas malformações do sistema neurológico. E foi se ver que era uma deficiência de ácido fólico. E isso se espalhou como uma premissa, né? É claro Mas que é é mais importante, uma prevenção né? hoje, porque se eu tenho a quantidade no meu alimento que eu posso comer, né? Sim. Claro que toda por mulher isso, vai tomar. A gente tá voltamos ao voltando assunto pra- da dieta regular. Sim, sim. Né? Se você tem uma dieta Então, a gente tem regular num sorte que a país gente como o vive num nosso, país como né, o Exatamente. nosso, que é quente, que a gente come muita salada. mas a gente encontra aqueles que eu não gosto de nada verde. Não, blá, blá, tem blá. mesmo, Então, tem é sim. melhor tomar o ácido O ácido fólico e pra comece garantir. com mais de 3 meses antes de engravidar. Mas mal também não faz, né, doutor? Mal nenhum, mal Mesmo nenhum. que você coma alface todo dia, Ele ajuda a folhas absorção do pode tomar. ferro. Tem muitas outras vantagens de comer. Pois é, Exatamente. gente. Muito bom, ó, o nosso tempo passa tão rápido, o bate-papo está ótimo, mas eu quero agradecer vocês, Aline, doutor Jonas, muito obrigado. Voltem Agradeço mais muito. vezes, a gente Claro, continuar aqui esse eu que bate-papo. agradeço. E agradeço também vocês a companhia, passando os contatos deles, se vocês quiserem entrar no site também, Mãe aos 40, olha que fácil, só colocar lá, põe no Google, no Facebook, você vai encontrar. E também o doutor que faz parte do Projeto Beta, né? Se tirar suas dúvidas, às vezes o casal que não consegue engravidar, pode procurar eles, que eles vão ajudar vocês a realizar esse sonho. Amanhã nós estamos de volta a partir da 13h. Muito obrigada, eu espero vocês. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até lá.